Bom, gente, continuando a nossa aula de número 13, né, estamos falando sobre os órgãos sociais e estamos falando sobre a Assembleia Geral. Para que a Assembleia Geral ela venha a ser instalada, obrigatoriamente, ela tem que ser convocada por alguém. Quem que convoca a Assembleia Geral? Artigo 123 da Lei de SA, ou o Conselho de Administração ou a diretoria, a depender, né, da existência do Conselho de Administração, caberia ao Conselho de Administração. A forma de convocação, inclusive quanto às publicações, são aquelas estabelecidas no artigo 124. Né? Lembrando que SA fechada e SA aberta têm regras diferentes de convocação, principalmente em relação à antecedência. Né? Enquanto nas SAs fechadas, a antecedência para a primeira convocação é de 8 dias e para a segunda convocação é 5 dias. Nas companhias abertas, né, a lei ela estabelece um prazo diferenciado, são 15 dias de antecedência para as SAs para a primeira convocação e 8 dias para a segunda convocação dos acionistas para participação em assembleia. Então, né, quem tem competência para convocar é o Conselho de Administração, né, na forma do artigo 123, lembrando que deve, né, ser convocado mediante essa, né, a forma do artigo 124. O quórum de deliberação. A regra geral do artigo 129 é a maioria absoluta dos votos, né? Lembrando que o parágrafo 1º aí do artigo 129, ele estabelece que a SA fechada ela pode estabelecer outras regras, ou seja, o estatuto, sem prejuízo do 129, pode estabelecer regras adicionais, estabelecer um quórum, por exemplo, mais qualificado do que esse, né? Um quórum maior, por exemplo, né? Quanto às companhias abertas, né, conforme estabelece o artigo 136, a CVM pode estabelecer, né, uma redução do quórum previsto nesse artigo. Né? Então, considerando, né, às vezes a quantidade, a dispersão do capital, né, da companhia, né, dos acionistas, dispersão acionária, pode ser que a CVM venha estabelecer quórums diferentes dos previstos no artigo 129. Quanto à Assembleia Geral, nós temos que ainda fazer algumas ponderações. A Assembleia Geral em contrapartida, né, em consonância com o acordo de acionistas. Ao que parece, as Assembleias Gerais elas se tornaram mera, né, formalidade, porque as deliberações que são mais relevantes são justamente adotadas no âmbito ali, né, do acordo de acionistas, ou seja, se existe um grupo controlador, é evidente que as deliberações deles serão adotadas ali no acordo de acionistas. Então parece que chegar lá na Assembleia Geral com uma deliberação já aprovada, parece que, né, simplesmente a Assembleia Geral ela é simplesmente mera formalidade e de fato tem se tornado um órgão apenas formalmente soberano, vez que as deliberações, na grande maioria das vezes, são tomadas justamente na forma do artigo 118 da lei de SA, que é no âmbito de um acordo de acionistas. Né? Então, é um pequeno, né, problema que vem ocorrendo aí em relação às assembleias gerais. Agora vamos falar sobre o Conselho de Administração. Né? Já falamos aí um aspecto interessante dele para convocar a Assembleia Geral é o Conselho de Administração naquelas companhias em que existem o Conselho de Administração. A lei ela regulamenta o Conselho de Administração entre o artigo 138 e 142, com algumas disposições, né, dispersas aí na lei de SA. O Conselho de Administração ele não é obrigatório para companhias fechadas, de capital fechado, mas ele é obrigatório para todas aquelas companhias de capital aberto. Seja companhia de capital aberto ou fechado, todas aquelas que tiverem capital autorizado obrigatoriamente devem ter o Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração ele é obrigatório para todas as companhias de capital aberto, para todas as companhias de capital fechado e facultativo apenas para as companhias de capital fechado que não tenham capital autorizado, certo? E também ele é obrigatório na forma do artigo 239 para as sociedades, né, ou nas sociedades de economia mista. O Conselho de Administração é um órgão deliberativo colegiado, né, parágrafo 1º do artigo 138. Ele não representa a companhia, né, ele apenas conduz, né, estabelece resoluções para que a diretoria venha a seguir aí na condução dos negócios. Pelo menos 3 membros, né, conforme estabelece o artigo 140, inciso 3, ele não pode ter composição inferior a 3
a 3 membros, sendo permitida a reeleição dos conselheiros de administração sem qualquer problema. As atribuições, os poderes do Conselho de Administração também são indelegáveis, assim como as atribuições lá da Assembleia Geral eram indelegáveis, aqui também, né, as atribuições, os poderes do Conselho de Administração, ele é indelegável. Conforme nós já vimos, né, no artigo 122, é justamente a Assembleia Geral quem elege e também quem destitui os conselheiros de administração, certo? As competências do Conselho de Administração são aquelas estabelecidas no artigo 142, né? Então, o que faz um Conselho de Administração? Tudo que está estabelecido ali no nosso artigo 142 da Lei de SA. Né? Fixar a orientação geral dos negócios, eleger e destituir diretores, fiscalizar a gestão dos diretores, convocar a assembleia, manifestar sobre relatórios, contratos, deliberar quando, né, autorizado pelo Estatuto a emissão de novas ações, enfim, todas essas disposições aí do artigo 142. Né? Então, essas são as competências do Conselho de Administração. Lembrando que ele é obrigatório apenas em 2 situações, companhias abertas e as de capital autorizado, certo? Quanto à diretoria, né, tem o regramento dela nos artigos 138, 143 e 144, basicamente. Ela deve ser composta por no mínimo 2 membros, né, conforme o artigo 143, ou seja, ela pode ter uma quantidade muito grande de membros, né, não necessariamente apenas 2, né, mas o mínimo é 2. É o estatuto quem define o número de diretores, a duração do seu mandato e a forma de substituição e quais são as suas funções, conforme o artigo 143 aí da Lei de SA. O mandato, né, também é até 3 anos, não pode ser mais que isso, né, o prazo máximo são 3 anos, sendo permitida a sua reeleição, na forma do artigo 143, inciso 3. Lembrando que é interessante, né, durante essa aula, vocês pausarem o vídeo, ler os dispositivos que eu menciono a vocês como forma de fixar melhor. A diretoria nada mais faz do que executar as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, lembrando que, né, não são todas as companhias que têm o Conselho de Administração, mas todas têm obrigatoriamente a Assembleia Geral. E uma regra ainda do artigo 143 é que 1/3 dos membros do Conselho de Administração também podem compor a diretoria da companhia. É interessante chamar a atenção para a regra aí do artigo 145, porque ela estabelece que tanto os membros da diretoria, né, quanto os membros do Conselho de Administração são considerados administradores para todos os efeitos aqui da Lei de SA, inclusive quanto à responsabilidade. Inclusive, nós vamos ter aula de responsabilização dos administradores, responsabilidade dos administradores, na sequência, no nosso próximo dia de aula. Então, nos termos do artigo 145, Conselho de Administração e diretoria têm exatamente as mesmas, né, são considerados administradores exatamente as mesmas responsabilidades, eventualmente, pelos danos que eventualmente causarem. Né? Podem ser administradores somente pessoas naturais, né? E quanto aos diretores, somente os residentes, além de pessoas naturais, ainda residentes no país, na forma do artigo 146. Existem requisitos a serem seguidos para as suas eleições, sendo inelegíveis, né, sendo os requisitos e a inelegibilidade daquelas pessoas, aquele rol previsto ali no artigo 143. E quanto à responsabilidade dos administradores, nós teremos uma aula somente para isso, para tratarmos da responsabilidade dos administradores. O outro órgão aí da companhia, né, que ele é facultativo, né, ele existe obrigatoriamente, mas facultativo o seu funcionamento na forma do artigo 61, parágrafo 3º, é o Conselho Fiscal. Ou seja, não é obrigatório, é obrigatória a existência, mas não o seu funcionamento. Ou seja, o Estatuto sempre vai prever a existência do Conselho Fiscal, mas não necessariamente o seu funcionamento, certo? Então, ele é regulamentado do artigo 161 ao 65. Ele é um órgão que tem por objetivo, um órgão colegiado, que tem por objetivo justamente, né, controlar e fiscalizar a companhia. Ele é obrigatório apenas na sociedade de economia mista, na forma do artigo 240.
As competências do Conselho Fiscal, ou seja, os limites da sua fiscalização, são aqueles estabelecidos no artigo 163, né? Lembrando ainda, né, que nos termos do artigo 63, vocês podem ler todo o inteiro teor do artigo 63, que ele tem vários incisos e parágrafos. Ele é um órgão divisível, né? Mas ele opera como colegiado também em algumas situações, e também ele atua como uma forma individual em alguns casos. Ou seja, o conselheiro vai ter uma divergência em relação a um voto, e nem isso não vai ser adotado por maioria, cada conselheiro adota o seu voto. Lembrando ainda, na forma do artigo 61, parágrafo 1º, ele é composto de no mínimo por 3 e no máximo por 5 conselheiros, né? E o artigo 62 estabelece os requisitos e os impedimentos para ser aí conselheiro de administração. Quanto aos seus deveres e responsabilidades, que nós vamos ver na próxima aula, quanto aos administradores, é exatamente idêntico na forma do artigo 165 e 165A da Lei de SA, certo? Então, ou seja, as responsabilidades deles se equipara dos administradores, ainda que não sejam, né, considerados propriamente dito administradores.